Hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal, que na verdade não tem nada de novo, que um monte de gente já faz, só tô copiando porque eu não tenho criatividade. Como algumas pessoas me pedem algumas recomendações de filme, livro, série e tal, eu resolvi, além de fazer desses vídeos em que eu analiso, né, as obras em separados, eu vou fazer alguns vídeos só com recomendações. Então vou começar hoje falando sobre livros de não ficção, 3 livros de não ficção. Livros de não ficção são aqueles livros que não são ficção. É aquele livro que vai utilizar uma linguagem literária para tratar de um tema real, de algo que aconteceu, de um fato. Então, alguns vão chamar isso de livro-reportagem, outros vão chamar de jornalismo literário. Vocês já devem ter visto aquelas entrevistas que o cara vai fazer entrevista com a pessoa e ele narra antes, né? Então eu cheguei no apartamento e ele estava fumando e não sei o que e tal. Então é um jeitão de fazer jornalismo com um texto que é mais elaborado, com uma, às vezes, reportagem que ela é mais aprofundada, se dedica mais tempo para isso. Isso é uma tentativa de usar esses, digamos, recursos de narrativas para casos reais, ou supostamente reais, porque, querendo ou não, é o ponto de vista do jornalista a respeito de um fato. Não quer dizer que aquilo é a verdade, depende do ponto, mas enfim, também não quer dizer que é mentira que o cara tá falando, enfim, sei lá, é não ficção. Vamos lá para o primeiro livro, então. Eu vou começar por um clássico, que é o A Sangue Frio, do Truman Capote, que parece uma escolha meio óbvia para esse tipo de recomendação, mas para quem não é da área de comunicação, quem não estuda isso, né, quem não é da área de jornalismo também, nem da área literária, ele não é tão óbvio assim. Nesse livro, que foi publicado nos anos 60, o Truman Capote vai contar a história de um assassinato que aconteceu numa cidadezinha dos Estados Unidos, quando 2 sujeitos entraram numa casa que ficava numa fazenda bem afastada, e eles mataram a família inteira, o pai, a mãe e os 2 filhos adolescentes. Então o Capote ficou mais ou menos 1 ano entrevistando pessoas para saber todos os possíveis ângulos a respeito desse caso, e não é uma situação em que ele estava tentando assim desvendar o mistério, quem cometeu o crime, porque os criminosos já estavam presos. Na verdade, ele queria entender a dimensão humana do fato. Ele queria entender quem eram aquelas pessoas, tanto as vítimas quanto os criminosos. E aí ele traça um panorama sobre a vida, a história dessas pessoas, até culminar nesse ponto, nessa tragédia horrível. E esse livro ele fez muito sucesso, entre outras coisas, porque ele é extremamente bem escrito. O Truman Capote ele tinha um estilo de escrita que passou a ser repetido. Então acho que, se não me engano, o Caco Barcelos, já vi alguma entrevista do Caco Barcelos falando que ele leu, sei lá, mais de 10 vezes esse livro. Então ele serviu de inspiração e de modelo para muita gente. Então, por exemplo, o momento em que ele relata o que aconteceu naquela noite, naquela casa, em detalhes, onde cada um estava, né, o que aconteceu, para onde cada um foi, é um negócio assim muito perturbador, é de gelar o sangue. Porque como ele contou a história de cada uma daquelas pessoas, ele conta assim, o que cada uma delas estava fazendo naquele dia. E aí quando a coisa vai se aproximando, e você sabe de antemão que esse crime aconteceu, e você vê que tá chegando um momento, meu Deus, cara, que livro tenso, que livro tenso. Então é um lance assim, mais de investigar as questões psicológicas dos personagens, né, e entender toda a questão social ao redor, do que desvendar necessariamente qualquer coisa relacionada a um crime. Então é um livro que eu considero imperdível. Dependendo da tua profissão, ele é obrigatório de fato, né? Quem vai estudar jornalismo, acho que se no momento os estudantes de jornalismo não estão sendo obrigados a ler esse livro, deveriam. Em 2005 saiu um filme, né, o Capote, estrelado pelo saudoso Philip Seymour Hoffman, né, que faz muita falta no cinema, e ele está brilhante nesse filme. Vai contar a história do Capote e um pouco desse crime que ele narra no livro. Uma coisa não substitui a outra. Leiam esse livro, procurem esse livro, vocês vão gostar, depois vejam esse filme. Vamos lá para a segunda dica, Garotas Mortas da Selva Almada. Eu falei aqui no canal esses tempos que eu estava meio fascinado pela literatura argentina contemporânea, porque tem muitas escritoras lançando livros sensacionais, e uma dessas autoras é a Selva Almada. Ela é muito foda. Nesse livro ela vai contar a história de 3 crimes reais, 3 mulheres que foram assassinadas
Na verdade, uma delas ela dá para considerar como desaparecida, mas nunca encontraram nenhuma resposta a respeito delas. E ela vai investigar esses casos, ela vai tentar compreender esses casos, todos esses crimes que aconteceram nos anos 70, mas não no intuito de desvendar nenhum crime, não é nessa intenção esse livro. Aqui nessa obra ela faz, na verdade, um paralelo com a própria vida dela, com a infância dela e adolescência na Argentina, e basicamente tenta refletir sobre o que é ser uma mulher nesse período, né, nos anos 70, anos 80, tendo que lidar com uma sociedade machista, com uma sociedade violenta. Então, a partir da história dessas mulheres, ela começa a fazer comparativos, né? Ela começa a se perceber nesse mundo extremamente violento e passa a ter um maior conhecimento sobre si e sobre o país em que ela vive. Então esse livro ele mistura jornalismo e autobiografia para fazer uma reflexão sobre a sociedade e para perceber de um jeito muito triste, né, porque eu acho às vezes lamentável que ela está falando sobre a Argentina, mas a gente pode trazer isso muito para o nosso dia a dia aqui no Brasil, que é você perceber que existe um pensamento muito retrógrado, um pensamento muito atrasado e repulsivo, né? Essa questão do machismo e da violência, do feminicídio, e que tudo aquilo que aconteceu nos anos 70 ainda é extremamente atual nos dias de hoje. Então, nós somos lamentáveis como sociedade, evoluímos em tantas outras coisas, mas nesse assunto a gente percebe e percebe cada vez mais que estamos completamente atrasados. Portanto, acho que esse é um livro bem atual e que vale a leitura. Terceira dica, uma temporada de facões. Em 1994, no mesmo ano em que o Brasil ganhou a Copa, lá em Ruanda acontecia uma guerra civil que acabou gerando um genocídio em que mais ou menos 800 mil pessoas morreram. A situação no país já era meio instável há alguns anos, mas naquele ano, quando o presidente morreu, rolou um vácuo de poder e alguns líderes dos grupos étnicos de lá. Então lá é um país que é dividido, né? Tem muito aquela questão da divisão dos grupos étnicos dos Hutus. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas é os Hutus e os Tutsis. Enfim, são pessoas comuns, são pessoas iguais, mas que elas pertencem a etnias diferentes. Você pegar duas pessoas, uma do lado da outra, você não sabe qual etnia é qual. Mas, né, conforme as tradições dele, né, das origens da família e tal, eles entre si eles conseguem perceber a partir da história deles, eles sabem quem pertence a qual etnia. E aí o que acontece? Alguns líderes lá dos militares, dos Hutus, eles aproveitaram esse vácuo de poder e resolveram fazer um extermínio, promover um extermínio. Então, de um dia para o outro, basicamente, as pessoas pegaram seus facões e começaram a matar os seus vizinhos. Porque assim, a galera morava um do lado do outro, em algumas vezes, em alguns casos. Não era assim, o cara que mora numa região versus o outro que estava na outra região. Todo mundo morava junto. E aí esses Hutus, eles foram instigados a assassinar, a exterminar todos os outros na facãozada. Como isso começou a gerar dinheiro, né, os caras pagavam para as pessoas fazerem isso, então era um trabalho. Você acordava de manhã, pegava seu facão e ia caçar seres humanos. Esse livro ele é bem perturbador, então muita gente conhece a história porque estudou história, porque acompanhou os jornais da época, não é algo tão antigo assim, 1994, para mim foi ontem, né, que eu sou velho. E também muita gente conhece a história desse genocídio por causa do filme, O Hotel Ruanda, que é um filme espetacular, sensacional. Se você não viu, veja, recomendo muito. Só que este livro, ele acaba aprofundando muito mais, você consegue entender melhor o contexto do que aconteceu e a forma como isso se deu. Ela é muito mais perturbadora. O filme já é terrível, né? Ele te tira o sono. E esse livro vai te causar pesadelos, porque o autor, ele entrevistou os assassinos. Então essa galera, né, os que saíam para lá de manhã lá e tal, e para matar, eles ainda estão por aí. Né? Alguns foram presos e tal. E ele consegue entrevistar alguns desses assassinos, vários desses assassinos, e aí ele tem lá as falas deles, assim, eles contando o que eles faziam e como faziam. Tem coisas assim
estarrecedoras, gente. Assim, tem coisa de invadir no hospital, invadir na casa do vizinho com o filho vendo, ensinando a criança pequena. Nossa, cara, tem de tudo. Assim. É muito sinistro, é muito sinistro. E é o tipo de coisa que eu acho que merece ser lida, não por esse fascínio pelo horror, o horror pelo horror, mas para que a gente possa compreender e que a gente possa refletir a capacidade que o ser humano tem, né, de ser terrível uns com os outros, desde que alguém te dê um motivo, seja um motivo qualquer, porque veja, eu repito, as pessoas, eles eram vizinhos, muitos eram amigos, e aí de um dia pro outro o cara ganhou o direito de poder matar o outro. Pense nisso. Então assim, hoje em dia, na sociedade em que a gente vive, se alguém desse esse tipo de ordem, vocês sabem, provavelmente vocês conhecem, vocês sabem muito bem quem são as pessoas do seu cotidiano que pegariam o facão. Vocês sabem. Eu sei. Então é isso, ficam aí essas 3 dicas, 3 livros que eu acho sensacionais, espero que vocês gostem. Diga aí nos comentários se vocês gostaram desse modelo de vídeo, se o povo curtiu eu vou fazer outros, com outras indicações aí, com filmes, séries, né? 3 filmes, 3 séries sobre alguns outros temas. Se quiserem dar sugestão de temas, podem colocar nos comentários. Então é isso, se você gostou, clique em curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e espalhe a palavra, compartilhe nas redes sociais que nos ajuda muito. E a gente se vê na próxima. Até mais!